Oi, pessoal. Bom, eu resolvi fazer uma série de vídeos, tá? Assistindo junto com vocês, né? Tipo um react a alguns documentários ou vídeos de canais, né? Independentes, falando sobre a impressão, tá? Dos asiáticos, mas principalmente eu vou focar ali no Japão, tá? Dos japoneses, sobre os negros, tá? Sobre as pessoas pretas. Uh, bom, esse daqui é de um canal que se chama The Black Experience Japan, tá? Eu conheci ele há pouco tempo, eu ainda não vi os vídeos, vou assistir com vocês. Eu acho que seria muito interessante da gente ver, né? Principalmente para nós, né? Que somos amantes da cultura japonesa, cultura asiática em geral. Eu acho muito interessante também a gente perceber o ponto deles sobre essas questões raciais, tá? Até mesmo para que a gente possa internalizar um pouco mais desse conhecimento, para caso você queira estudar japonês, visitar o Japão, morar, trabalhar no Japão, etc. Tá? Infelizmente, tá? A maior parte desses documentários vão estar em inglês, porque não achei muito conteúdo, né, referente a isso em língua portuguesa, tá? Mas caso aconteça alguma coisa, eu ativei aqui aquela legenda automática, né, do YouTube pro português. Então, mas caso a legenda trave, né, ou algo do tipo aconteça, eu vou fazer uma tradução para vocês, tá? Mas eu tô bem animada com esses vídeos. Eu acho que é uma ótima maneira, tá? Da gente poder também conversar um pouco mais sobre isso. Então também vou falar as coisas do meu ponto de vista, né, como estudante, né, uma das poucas estudantes pretas, né, de japonês da faculdade. Eu tenho uma professora, né, acho que eu só tive até agora uma professora negra, né? Alunos estudantes nós temos alguns, tá? Mas assim, é um curso não só na faculdade em si, mas nos cursos, né, de língua assim em geral pagos, a boa parte são de pessoas brancas, tá? Então assim, falta um pouco de representatividade. Não exatamente por nossa culpa, mas porque ainda assim é uma língua um pouco elitista, né? E vamos disseminar conhecimento, meu Deus, disseminar conhecimento, né? E eu acho muito interessante da gente se preparar e a gente adquirir mais conhecimento também sobre o que os outros povos acabam pensando da gente, tá? Lembrando, eu não sei ainda exatamente o que essas pessoas vão falar, tá? Eu não assisti os vídeos, mas assim, não significa que esses pensamentos, tá? Caso alguém fale um absurdo, não significa que esses pensamentos, eles seja um pensamento da nação japonesa em si, tá? Esses pensamentos não são os meus, né? Não vão ser o do canal, espero, né? E também não significa que representam o pensamento japonês em si, tá? Ele é de responsabilidade das pessoas que falaram sobre ele, tá? Então eu vou deixar o link desses vídeos, né, do canal na descrição. Eu dei uma olhada assim rápida nos vídeos, tem bastante coisa legal, tá? Sigam, né? Enfim, assistam os outros vídeos, tá? E esse daqui é a parte 1, né? E eu vi que acho que são 3 vídeos, né? Então nós vamos assistir e vamos debater um pouco sobre ele, tá bom? Então vamos começar aqui. Welcome to another Black Experience Japan's video. My name is Ranzo and this is part 1 of a 3-part series where we asked Japanese people their thoughts on black people. Remember, the opinions are the opinions of the individuals and in no way, shape or form reflects the opinions of the Japanese populace. Of course, that goes without saying. Essa tradução ficou ótima, né? Mas assim, já começamos com a tradução falhando, né? Mas assim, ele falou um pouco, né, sobre a questão do canal, né? E falou também justamente essa coisa que eu falei, que os pensamentos não significam que seja um pensamento geral, né, da nação japonesa. São pensamentos individuais, tá? E ele falou que é uma série de vídeos, tá? Divididas em 3. E então nós vamos começar a assistir, tá? Here is part 1. Vamos lá. Tá. Então, a primeira vez, né, que você aprendeu, né, viu uma pessoa negra, uma pessoa びっくり preta. しました。ね、とてもびっくりしました。私の生まれたのは北海道というずっと北の方の田舎の町ですから外国人がいませんでした。初めて黒人の人を見たのは、東京の大学へ出てきた時に、学校にも一人黒人の人もいましたけれども、
Então, assim, antes da gente começar, já é até interessante a gente ver, né? Ele falou que nasceu em Hokkaido, né? Uma cidade rural, né? Um lugar rural. Então, assim, ele já é um senhor mais velho. Então, a gente também, para entender o que ele vai falar, também é muito interessante a gente pensar na trajetória dele em si, tá? Então, lugar rural, como ele falou, não tinha muitos estrangeiros e tal. Então, acho que seria interessante também a gente pensar um pouco nessa questão, às vezes, histórica, tá? De idade, de localização, também para poder entender, não necessariamente concordar com o pensamento das pessoas, tá? Então, vamos lá. お話もしたことなかったし、東京オリンピックの時に直接そばで見てお話をして、体も大きい人だし、とてもまずはどうしていいかわからなくてびっくりしたのを覚えてます。Tá. Qual o seu pensamento, né? Quando você os viu? Eu vou resumir aqui minhas perguntas. 僕はジャズが昔から好きだったので、ジャズで黒人の方をたくさん見ていましたけども、実物で実際に目の前でこう見たのが初めてだったので、驚きの方が大きかったように思います。Eu acho interessante que parece tipo, sei lá, uma coisa muito não estranha, mas assim, fiquei muito surpresa. Enfim, como ele falou ali, né, ele já tinha um pouco de conhecimento por conta da questão do jazz, mas foi a primeira vez que ele viu alguém. Então, tá perguntando qual ano foi, né? 大学入ってすぐですから1年生。Primeiro ano. いくつだ？18。18, foi ótimo, tá? No caso, 18 anos, tá? Essa tradução aí tá meio... 1963. 1963, ok. Quando... Opa! 63. Tá, então, quando, né, quando encontra uma pessoa negra hoje em dia, quais os pensamentos vêm em mente? まあ、この黒人の人もいたし、ノルウェーの人もいたし、アメリカの人もいたし、まあアメリカ人もいたし、ヨーロッパの人たちもまあいろいろいたので、日本人の人はみんなまあ同じに見えるけども、外国の人というのはいろいろな顔をしていろいろな人がたくさんいるんだなというふうに思いました。日本人はこうおとなしいし静かなのに、黒人の人はこう体がこうウキウキしてね、いつもこう歌を歌ってたりリズムがあったりするのに驚きましたね。Bom, então nós temos ritmo. Enquanto os japoneses acabam sendo mais calmos, mais reservados, a gente gosta sempre de cantar e movimentar o corpo. Né? Do you think black people are treated differently? Tá, você acha que pessoas negras são tratadas diferentes, baseadas na sua nacionalidade? 変わります。同じ黒人の人でもアメリカから来た、アメリカで住んでる、生まれたり住んでる黒人の人と、それからインドの人、それからアフリカの人って、いろいろいるんで、あんまり区別はつきませんけれども、でも少しずつ違うようには思いますね。Tá, o que as pessoas negras podem fazer para se conectar mais com os japoneses? そうですね。僕のまだ若い頃と違って今はたくさんの国の人たちと触れ合ってますから、日本人が。だからそれほどこう心配っていうか気にはしなくてもいいとは思うんですけど、日本人というのはやっぱりこう何を考える人なのか、どういう行動をする人なのかっていうのがやっぱりなんて言うんだろう、とても気にしますから、日本人アメリカの人のように「いやいやいや」って言って最初にこう会った時に一番最初にこう「やー」っていう
挨拶とかしないので、びっくり、日本人はまずそれでびっくりしちゃうっていうようなことあるかもしれません。でも、それももうここ5年前、10年前から比べると、随分、それも変わってきて、誰が来ても、どういう人が来ても、そんなに心配しないでみんながこう受け入れられるように、ウェルカムにはなってると思いますけどね。Eu acho interessante, né, essa questão que ele falou de como às vezes você acaba. Quando você conhece a pessoa pela primeira vez, né, algumas pessoas acabam sendo um pouco mais barulhentas e tal, é porque assim, obviamente, né, em todas as línguas nós temos uma maneira de nos apresentarmos, né, ali pela primeira vez, tá? Fazer uma introdução, né, da gente, da nossa vida, etc, da nossa carreira para a pessoa. No caso do japonês também, tá? Eles têm também que se chama de Koshoukai. Tem algumas regrinhas, algumas coisas assim a se seguir e acaba sendo, assim, não falar muito sobre você, né? Não movimentar muito o corpo, eu mexo muitas mãos. Então sempre quando eu vou fazer uma de Koshoukai eu sempre fico meio travadinha assim, porque eu tenho a tendência de falar bastante, mexer muitas mãos, né? Mas então assim, fale o básico, não fale muito sobre você, seja respeitoso, né? Diga somente o necessário. Então assim, tem algumas coisas que realmente podem, vendo pela fala dele, eu acho que realmente podem ser um pouco estranhas no primeiro momento, né? Mas como ele falou, que isso tem mudado bastante, né? Então acho que é muito interessante, né? Então ele falou, como um taxista, qual a sua percepção dos estrangeiros, baseado na sua interação com eles? いえ、僕は人が大好きですから、どこの国の人でもむしろ珍しくて楽しくて、お客さんがいるとこちらからこう先に手を振るぐらい、とても楽しみにしていますね。それで言葉がわからないと僕はあまり英語ができないし外国もできないんですけれども、それでも来てくれる人は何かを伝えようとしてくれてるし、とにかく一緒の車に乗ってこう走るので、まあ気持ちはすぐ打ち解けると思いますけど、それとやっぱりいろいろな人が乗ってくれる、一緒にお話できるのは嬉しいので、僕はすぐ国はどこか聞きます。まずね、何人ですかって聞きます。それでいつ来たのですか、それで、どのくらい日本にいるんですか、いつ帰るんですかぐらいは聞くと一生懸命こうお話をしてくれるし、イタリアの人もいたりスペインの人もいたり、いろいろな人がいるので顔だけではわからないところが多いので、お話をしてみるのが楽しく思ってます。Muito fofo ele, né? Então ele falou que ele gosta de conhecer pessoas, sempre fica ansioso para cumprimentá-las, né? Que tem ali a barreira da língua, né? Que ele falou que ele não fala inglês e nenhuma outra língua estrangeira, mas que ele fica animado para se comunicar com essas pessoas, né? Então, ele é fofo. Do you think black people face challenges in the workplace because they look different? Tá. Você acha que pessoas negras enfrentam, né, desafios no local de trabalho por conta da aparência diferente? É porque eles parecem diferentes? いや、あんまりそういうところにあったことはありません。日本人はあまりこう違う人たちと交流した経験が少ないので、最初はこうびっくりしたり慎重になることはありますけれども、黒人の人だからとか、という意味でのこう違いについてあまり思わない人が多いと思います。それと日本人はどちらかというと、こういろいろな国の人たちいる中で、どこの国の人でも黒人。Os japoneses são bastante negros de qualquer país. Nossa, ainda tem.
Tá, aqui na verdade não seria de que são bastante negros em qualquer país, né? Tá falando que apesar de ter diferentes pessoas, né? Tipos de pessoas no mundo, ele, né, pensa que os japoneses gostam das pessoas negras. 人を好きなんじゃないかなと思いますね。今の若い人たちなんかでも黒人の人と一緒にグループで何かをやってたり、黒人の人にとても興味を持っていたり、っていう人が僕は最近多いような気がしますけどね。Falando também que ele acredita, né, que as pessoas, que os japoneses gostem, né, dos negros e que não acha que eles iriam discriminá-los por parecerem diferentes, né? E é muito interessante, né? A gente tem visto ele falando bastante sobre a questão de pessoas negras, mas qual palavra exatamente em japonês ele usa para isso, né? A palavra é kokujin, tá? Kokujin. Que o koku, né? São dois kanji, né? O primeiro kanji, para quem não sabe, kanji são os caracteres, tá? De origem chinesa. Aqueles desenhos, ideogramas, tá? Então a palavra kokujin tem dois kanji, tá? O primeiro kanji é de preto e o segundo é de pessoa. Então, literalmente, pessoa preta, tá? Kokujin. Então, quando ele fala kokujin, tá? Vocês já vão entender que ele tá falando sobre uma pessoa preta. 一つは deixa eu ver a pergunta. What do you think that is case? Não é porque que pensa, o que ele pensa nesse caso? 一つはとても明るいこと、ダイレクトに明るく振る舞ってくれること、それからNo caso, falando que as pessoas negras elas têm uma personalidade, tá? Brilhante, uma personalidade, eles, como ele falou? Uma personalidade. 明るく振る舞ってくれること、それから一つはとても明るいこと、ダイレクトに明るく振る舞ってくれること、それから表情が暗くないこと、とても明るいっていうかな、なんて言うんだろう、そんなに心にモヤモヤしないで全部ダイレクトにEntão aqui ele tá falando, né, que ele não vê, né, essa questão de uma expressão escura, né, mas sim bastante brilhante. Eu acho isso mais na questão da personalidade mesmo, tá? E aqui falando, I have this strong image né? Então falando que eles muitas vezes diferentes dos japoneses, tá? Nós no caso, né, eles vão expressar as suas exatamente, tipo assim, o que pensa durante a conversa, etc, com as suas expressões, eles não vão segurar isso, tá? Então por isso que ele também tá falando sobre essa questão dessa personalidade brilhante, tá? Que muitas vezes eles não vão ficar necessariamente com aquela cara mais emburrada só ouvindo, não, eles vão fazer aquelas caras e bocas, etc, né? Que ele tá falando que quando você interage com eles, que é essa imagem que ele tem, tá? 話してくれるようなイメージが強いと思いますね。Tá, então black people use body Japanese people. Tá, então no caso ali, né, o que as pessoas japonesas não, o que as pessoas negras, né, pretas podem usar, o que ele observou, né, para se conectar mais com os japoneses. 黒人の人がアメリカでもどこでも自分の住んでいる国でとても差別をされているという話はよく聞いて知ってます。でも日本人には黒人の方に対してそういう Ele tá falando não que exatamente ele goste, tá, dessa questão de que os negros sejam maltratados ou que tem essa questão da discriminação, tá? Ali eu tô tentando prestar atenção nas duas legendas, tá? E no que ele tá falando também em japonês. Mas então, nesse caso, né, ele tá falando que ele sabe, né, que as pessoas vivem, tá, muita discriminação nos seus países, mas ele falou principalmente ali nos Estados Unidos, que ele tem ouvido bastantes histórias sobre essas questões de discriminação.
Mas que aqui no caso, tá, ele sente, tá, que as pessoas japonesas, que os japoneses não têm esse sentimento ou pensamento em relação às pessoas pretas, tá? Aos negros, aos kokujin, por conta não, em relação a essa questão da discriminação, tá? 違いをあまり感じてないですね。日本人も差別とかなんかっていうことをたくさん持っています。日本人 Que ele tá falando que tá, né? Então ele tá falando também que ele não passou que né, os japoneses em si, eles também acabam tendo preconceito com os próprios japoneses. 同士で差別をするとか、国の人、あそこの国の人に対してとても嫌なのでっていうで差別をすることはありますけれども、そういう意味でいう差別では黒人の方に対してはほとんどないと思います。Né, então, resumindo, né, ele falou que ele acredita, né, ele vê que tem essa questão da discriminação até com que pessoas do país, por muitas vezes não gostar, ou da pessoa ou daquele país em geral, e aí também a gente poderá ver algumas questões ali históricas, tá? Se a gente fosse parar para pensar, sempre tem ali uma treta entre Japão e Coreia, por conta de algumas questões, tá? E entre outros países em si, então sempre acaba tendo um pouco daquele ressentimento, tipo nós brasileiros, assim, tá? Que muitas vezes a gente já fala muito, Brasil e Argentina, tá? Mas nesse caso, assim, tem, né? No caso, Japão e Coreia, tem uma questão histórica por trás, tá? Mas ele tá falando que pode ter mais essa questão de ou odiar pessoas do próprio país, tá? Ou então não gostar de outras pessoas por conta dos países deles, tá? Por não gostarem dos países, mas não necessariamente ele acha que tem essa discriminação contra os negros. 心配ないですね。そういう心配ないと思います。Ele falou que para ele não faz sentido isso e que ele não é algo que devia se preocupar. そうですね。日本へこう来ていただいた黒人の方によらず外国の人が一番やっぱり日本に来て難しいなって思うことは日本人が心の中で何を考えているのかわからない。なかなかこうダイレクトに表さないという。Eu acho que, né, essa questão como ele está falando, né, eu ouvi dizer que é difícil expressar isso diretamente assim, no caso, isso é um dos pontos dos quais ele já tinha falado, né, sobre a questão às vezes dos estrangeiros, né, terem uma personalidade brilhante, tá, dos negros também terem uma personalidade brilhante porque eles conseguem expressar também facialmente, tá, as emoções ou os pensamentos, etc. Algo que às vezes é um pouco difícil para os japoneses fazerem e para nós estrangeiros, tá? De observarmos e a gente conseguir entender qual é aquela situação, tá? Para quem estuda japonês sabe que muita coisa no japonês a gente tem que pegar no ar, tá? A pessoa vai, sore wa chotto, e tipo, você tem que entender, tipo, isso é um pouco o quê? Tipo, como assim? Explica, termina a frase, sabe? Então são algumas coisas, né, na própria língua japonesa em que você precisa entender o contexto, tipo, capturar no ar, sabe? Então, assim, eu acho interessante o que ele tá falando. ことだっていうふうに聞いてますけども、特に日本に来て難しい人はたくさんいますけども、でもそういう Existem muitos. Às vezes é bem difícil trabalhar com pessoas japonesas, justamente por conta dessa questão de às vezes você não conseguir captar, né, essa questão. そういう意味での人種、黒人とかっていう差別というのは日本はないというふうに思って来ていただいた方が正しいと思いますね。日本人は好きな人と嫌いな人ってやっぱりいますけども、差別という意味ではなくて好きな人と嫌いな人という違いはあると思います。それは私も私の妻もそうですけども、やっぱりこう人に迷惑をかけるとか、人の嫌なことを平気でするとか、そういうことは嫌だけれども、まあ仲良くしようっていうふうに思っ
っている人だったら、もうどんna人でもきっとまあうまくやりたいなというふうに思ってますけどね。それと日本へ Então ele tá falando, né, que no caso dele, tá, também da esposa dele, eles acreditam que tem justamente essa questão, né, de não querer fazer mal aos outros. Pode ter sim uma pessoa que goste ou não goste, mas não necessariamente que vai ser algo baseado na cor, tá? Não exatamente vai ser baseado na etnia. 来る人が日本人と一緒に仲良くしたいと思って来てほしいなと思いますし、もちろんみんな同じ人間ですから、嫌なこともそれからいいこともあると思いますけども、日本人はまあ難しいといえば難しいのかもしれませんけども、でも、そうね、20年30年前と比べると、もうとても違いがありますね。今は外国の人の受け入れというか、外国人に日本へ来ていただくということには大歓迎ですね。それで日本人は初めての人と会ったり外国の人と話をしたことがないんですね、昔から。昔々こう歴史的に見るとそういうことが少ないので、日本という島で生まれて育って他との交流がない鎖国という時代もありましたから、外国の人とのそういう触れ合いが少なかったということもあるし、Só uma pausa, eu achei muito interessante ele falar sobre essa questão, mas principalmente do pessoal desse canal, tá? Deles terem começado com uma pessoa mais velha, tá? Porque justamente ele tá falando sobre a questão da mudança, né? Como ele falou, é diferente de 20, 30 anos atrás, né? Ele falou ali que quando você cresce, ainda mais num lugar rural, né? Como ele cresceu, ele nasceu, né, em Hokkaido, e não tinha, né, numa ilha, né, que não tinha muita interação com os estrangeiros, tá? Então achei muito interessante eles terem começado justamente com uma pessoa mais velha sobre essa questão. E ele tá falando pontos muito, muito interessantes, como eu falei. No início eu fiquei um pouco assustada, tá? Pelo fato dele ter falado que ia ser numa cidade rural, etc, etc. Eu já fiquei, lá vem coisa. Mas até que ele tá falando coisas muito interessantes. Mas eu acho que o pensamento dele também é diferente, porque como ele falou, ele foi pra Tóquio, né? Ele é taxista. Ainda não falou, pelo menos não peguei se ele ainda vive em Tóquio ou se ele foi pra algum outro lugar. Mas de qualquer forma, obviamente, ele trabalhando em Tóquio ou seja alguma outra grande cidade, né? Algum grande outro lugar, ele acaba tendo um maior contato com os estrangeiros, tá? Eu acho que também seria interessante pegar uma pessoa, por exemplo, de Hokkaido ou de alguma dessas cidades rurais, como era no caso dele, que não tiveram tanto esse contato assim com os estrangeiros, no caso dele, por exemplo, como um taxista, né? Eu acho que seria interessante, mas eu realmente adorei o fato deles terem começado com ele. Ele tá falando pontos interessantíssimos. Como eu falei, é muito importante a gente também pensar nas questões históricas, às vezes, tá? Locais, etc., antes da gente também colocar os nossos pensamentos em cima da pessoa. Vamos lá. 日本では慎み深いという言葉があるんですけども、これはあまり自分の感情をポンと前に初めての人に表さない。 Deixa eu ler aqui porque essa tradução ficou muito estranha. Tá. Não, aqui ele tá falando que seria essa questão de humildade, né? Where it means no line trying to feel someone who just... Tá, falando sobre a questão de quando você conhece a pessoa, tá? De você não depositar todos esses sentimentos, esses pensamentos, né, em alguém que você acabou de conhecer. こう静かにこう Deixa eu descer aqui um pouquinho. Opa. Desce, vem pra cá. こう相手が来るのを待ってるというのが正しいこう礼儀、作法だっていうふうに思ってますから、Isso também é uma coisa que é muito importante para quem estuda japonês, né? Ele tá falando ali, né, que tipo assim,
Para quem, né, conhece um pouco da língua japonesa, né, assim como outras línguas também tem a maneira informal e informal de se falar, né? Então uma dica que eu dou para quem está estudando japonês, né, ou é meu aluno, né, ou estuda japonês de alguma forma é assim, principalmente para você como estrangeiro, tá? Como ele está falando ali, ele gostaria também que as pessoas se aproximassem mais dos japoneses, conseguissem entender essa questão e também que fossem até eles. Mas assim, é muito interessante também a gente pensar em ter cuidado nessa questão, como ele falou, às vezes os japoneses podem ser pessoas um pouco difíceis de lidar, difíceis de ser, né, justamente por às vezes não conseguir se expressar, né, como muitos estrangeiros conseguem. Eu acho que ainda mais se for mais velho, né, mas assim, nesse caso aqui, ele tá falando que seria interessante também as pessoas virem, tá? No caso, irem, no caso, pro Japão, pra também serem mais abertos em relação às pessoas, mas eu sempre falo para ter muito cuidado em relação da maneira que você vai falar, tá? Você ser mais amigável com a pessoa não significa você chegar e falar informalmente com elas, tá? Na língua japonesa tem muitos níveis de formalidade e é muito interessante também, então quem está aprendendo japonês preste atenção nesse ponto. 特に外国の人と話をしたりするのに少しこう難しいふうに見えるかもしれませんが、でも心は違いますね。本当は一緒に仲良くしたいのはしたいんですけども、お互いにボンとぶつかるんではなくて、ちょっとこう引いて、まあ考えるというようなこともあるかもしれませんね。Não batam os livros foi ótimo. Lembra assim na questão da energia, tá? Às vezes a energia não pode ser a mesma, né? Mas ele quer que as pessoas se aproximem, ele quer conhecer as pessoas, ser amigo das pessoas. E como ele falou, por mais que às vezes a energia não bata, né? De alguma forma mais calma, às vezes um pouco mais tranquila, a gente, né? Nós como estrangeiros ali, como japonês, conseguiríamos nos dar bem. Tá, aqui a mesma pergunta deve ser para uma pessoa diferente. 私は映画を見るのがすごく好きなので、たくさんの映画を見て、最初の頃はシドニー・ポワチェとか、それからデンゼル・ワシントンやエディ・マーフィーやなんだっけあの人ウェズリー・スナイプスとかかっこいい黒人の映画を見てました。Tá, as perguntas vão ser as mesmas, tá? Nesse caso aqui, quando pensa, né, numa pessoa negra, o que vem na sua o que vem em mente? と話してみたいなと思います。イメージっていうか、まあ、色が違うなとは思うけど。Do image 5. Enfim, essa tradução é meio, né, quebrada, mas tá falando assim que, com certeza, né, o que ela tá falando ali, que a cor da pele é diferente. でも、mas 顔もそれぞれ違うし、お国も違うし、北国も違うし、とにかく話してみたいなと、どんな人なのかなっていうふうに思います。No caso, não arrancar, tá? Mas no caso que ela sabe, né, percebe que os rostos também são diferentes, as estruturas faciais são diferentes, tá? De cada pessoa de diferentes países, tá? E que ela quer conhecer, quer conversar, né? Perguntar que tipo de pessoa é, saber que tipo de pessoa é, né? Então aqui, tá? Qual a percepção geral, tá, dos negros no Japão? 黒人の人だけじゃなくて、さっきうちの夫も言いましたけど、日本は長い間300年も鎖国をしていて島国なので、あんまり外国の人と接するのに慣れてなくって、最初はじろじろ見てしまったりとか、どんな人なのかなっていうふうにこう警戒したり、そういうふうに見る人も多いと思いますけど、最近ではいろんな国の外国人が日本へ来て、飲食店とか街の中とか学校でもいろんな国の人がいるので、そういう外国人に会うことに私たちは慣れてきてるから、
あのあのそんなに違和感はないっていうか、どういう人なのか知りたいなっていう興味の方があると思いますけど、特に若い人は英語も話したいし。É, né? Então ele tá falando que a percepção, principalmente dos jovens, é mais. Dos japoneses pode acabar sendo mais de querer conhecer a pessoa e dos jovens de querer falar inglês, né? Ah, peraí. Qual era a pergunta? 英語も話したいし。Essa pergunta é interessante. Né? Então, aqui tá perguntando se tem nessa questão da diferença entre um homem negro e uma mulher. やっぱり女性なので女性の方が話しやすいけど、っていうのはあんまり黒人の男性と話したことがないから、あなたが初めてだわ、黒人の男性で話すのは。Ela falando que ele, né, o rapaz do canal, é Hanzo, né, o nome dele, é o primeiro homem negro com quem ela fala, né, que ela nunca havia falado com homem negro antes. Então acho que para ela realmente, apesar de ter sido uma pergunta muito interessante, que eu acho que deveria ter sido feita talvez para o taxista, mas porque acho que ele com certeza já deve ter, né, atendido tanto homens quanto mulheres negras, mas foi uma pergunta muito boa. Tá. Alguma diferença na percepção baseada na nacionalidade? そうね、印象は変わらないけど。 Impressão da frase não, a impressão dela sobre essa questão de nacionalidade não muda. どこの国で生まれたのかなとか、どうしてアメリカに行ったのかなとか、必ず。 Não fui, tá? No caso da pessoa ali, que ela tem, né? Ali em inglês ela tá falando, em japonês também ela tá falando que ela tem interesse no background, né? Tipo, ela quer saber de que país nasceu, se foi pra América, se mudou pro Canadá, ou coisas do tipo. Ela quer conhecer a pessoa. その人のバックグラウンドに興味がありますね。Aqui, né, como os estrangeiros podem se conectar melhor com os japoneses. それはやっぱり話すことだと思いますよ。お互いにフランクリーに話し合うと、どういう人間性を持って。 Não separar, tá? Aqui no caso é que, tipo assim, a opinião dela que seria de nós estrangeiros irmos falar com eles, né? Que é porque assim eles podem aprender sobre aprender sobre os outros, tá? E sobre as outras personalidades, tá? A personalidade do outro, no caso. 持ってるかっていうことがわかるから、日本人でも気の合わない人がいるから、そういう人とはあんま話さないけど、黒人でも別に他の国の人でもやっぱりこの人は面白そうと思ったら私はもっと話したいから。Tá aqui perguntando, né, se acha que eles têm enfrentam alguns problemas, tá, no local de trabalho. いや能力の問題だと思います。別に肌の色がいろんなね。Máquinas de som que Então aqui ela tá falando, né, que é uma questão mais de habilidade, tá? Não é pela cor da pele, ou se você é asiático, africano, americano. アジアでもアフリカでもアメリカでもその人が、アビリティを持ってて仕事をこなせるんだったら職場では優秀な人材だから。 Tá, então aqui a tradução tá um pouco diferente, mas ela tá falando que se a pessoa tiver habilidade para fazer, né, no caso um bom trabalho e né, tiver o trabalho feito, então vão considerar talentoso e vão tratar propriamente. 大事にされると思います。Algum advice? Esqueci em português. Conselho, vamos dizer algum conselho, né, para as pessoas negras interagirem com. Interagirem não, que são interessadas no Japão. う
今日本は英語の教育にすごく力を入れようとしているから全国の高校とかでもね Ali falou, ele tá livro, mas é Japão, tá? No caso. ネイティブの英語を話す方を先生として1年間来てもらうとかっていうシステムをやってるからどんどん来てもらって若いうちから日本人が若いうちから交流することがすごくいいと思います。でどんどん来てください。Thank you so much for watching. We really hope you guys enjoyed this video. And remember, if you liked it, hit the thumbs up button. And remember to subscribe for weekly videos on the Black experience in Japan, as well as other parts of the world. We also want to give a big shout out to our interpreter and translator as well. You'll find their handle somewhere on the screen. Go over to their page and show them some love. Bye for now. Bom, vamos lá. Então, né, nesse final ele estava agradecendo pela questão de assistir o vídeo, agradecendo ao tradutor, etc. E assim, eu gostei bastante dessa primeira parte, tá? Obviamente, eu não vou me ater somente ao ponto de vista dos japoneses para com os negros lá no Japão, né? Eu quero saber também, eu já encontrei alguns muito interessantes pra gente assistir, também justamente sobre o ponto de vista dos negros, tá? Das pessoas, do que eles sofreram, né, os racismos que aconteceram, os que acontecem, mesmo aqueles escondidos, tá, ou aqueles mais escancarados, né, conhecer a vida de pessoas mestiças, né, e assim, bom, vamos lá, o que eu achei muito interessante? Eu achei muito interessante, como eu falei, por terem começado com pessoas mais velhas, tá, eu amei as falas daquele senhor, da senhora também. Os dela eu achei um pouco mais vago, assim, acho que ele, como tem um pouco mais de experiência com questão de estrangeiros também, eu achei bem interessante a fala dele, mas eu depois quero ver se eles vão dividir os outros vídeos em questão de faixa etária, né, mas, bom, então ali, né, eu fiquei um pouco de medo, eu não vou mentir que eu fiquei com um pouquinho de medo imaginando que ele fosse falar umas besteiras assim, né, quando ele começou a crescer em Hokkaido, nasci em Hokkaido, né, numa cidade rural, já fiquei, lá vem. Mas até que, bom, acho que como eu falei antes, né, por ele ter ido para Tóquio com 18 anos, né, e ter conhecido, né, não sei se ele mora até lá, né, até hoje, no caso, é em Tóquio, mas eu acho que como ele também é taxista, então para ele essa questão que, assim, dos estrangeiros, etc., acaba sendo um pouco mais normal, realmente, do que seriam para outros japoneses que acabam ficando nesses lugares mais rurais, né, então, mas foi muito interessante ver a partir da história dele também, mas principalmente também deles terem colocado pessoas mais velhas que falaram um pouco dessa questão de que as coisas mudaram, tá? Como ele falou, ele ficou muito surpreso a primeira vez que ele viu uma pessoa negra na frente dele, mas que mais que ele já tinha visto no jazz. No caso dela, ela falou que gostava de ver filmes, já tinha visto Denzel Washington, Ed Murphy, etc. Mas assim, e é uma coisa muito interessante. Se você estudar sobre a questão da história do Japão, realmente eles ficaram ali fechados, tá? Durante muito tempo. Então, assim, o contato com estrangeiros aconteceu depois, né? Pesquise depois sobre isso, é muito, muito interessante. Ou depois eu posso fazer um vídeo sobre isso também, né? Então, assim, obviamente, tá? Para as pessoas mais velhas, a gente às vezes precisa entender também um pouco dessa questão, tá? Mas como no caso desse senhor, ele acabou vindo para o grande centro, né? No caso Tóquio. E hoje em dia a informação é mais disseminada, tá? Principalmente para quem está nesses grandes centros. E aí já não tem mais tanta desculpa para questões de permanência de preconceito, tá? Mas bom, esse foi um ótimo primeiro vídeo, tá? Foi muito interessante. Agora nós vamos ver a parte 2, tá? Tô muito interessada para saber a idade dessas pessoas e o que eles acham, né? Então, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. E do canal também, tá? The Black Experience... The Black Experience Japan. Bom, e vamos para a parte 2 agora do vídeo.